Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Uma boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro onde vamos aprender um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Iniciemos então em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Patrícia, sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Coimbra, e faço parte da equipe bíblica do setor Santana Sagrada Família. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em casa com as comunidades de Mateus, o anúncio da boa nova de Jesus de Nazaré, o Cristo, segundo o evangelista Mateus. Num primeiro momento, nós nos aproximamos da comunidade de Mateus através do seu contexto histórico, político e religioso daquela época. Vimos que as comunidades de Mateus são comunidades do campo, localizadas no campo e não na cidade, e elas passavam por muitos conflitos e muitas tensões. Agora, nós vamos nos aproximar do texto e conhecer algumas particularidades através da sua estrutura literária. E nós poderíamos nos perguntar: por que é importante conhecermos a estrutura do texto bíblico? Buscamos, através dela, organizar o texto, o que nos ajuda a compreendê-lo e também encontrar a ideia principal que guia todo o conjunto da obra. Essa estrutura também aguça a nossa curiosidade e chama a nossa atenção para o texto. Então, primeiramente, a estrutura completa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é composto por 28 capítulos, organizados da seguinte forma: uma introdução, 5 livrinhos, sendo que cada livrinho tem uma narrativa e uma introdução, uma narrativa e um discurso. Essa forma de apresentar o texto tem um caráter catequético, que no decorrer da obra vai deixando transparecer para a gente transparecer a fidelidade a Jesus, a sua comunidade e a realidade da sua época. Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e 2. Nós percebemos que esses capítulos de 1 a 2, eles são uma introdução ao Evangelho de Mateus. Ele é chamado Evangelho da Infância, porque ele narra a vida de Jesus, ele narra a história de Jesus desde o nascimento e a sua infância também, parte da sua infância também. É importante observarmos que nesse Evangelho podemos encontrar muitas referências do Antigo Testamento. O Evangelho dá destaque às promessas feitas sobre a vinda do Messias, e por isso nós encontramos muitas citações, principalmente do profeta Isaías, que a gente pode ver no capítulo 1, versículo 22 a 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. O objetivo era animar as comunidades e mantê-las firmes na fé. Era preciso que os discípulos sentissem que Jesus era o Messias esperado, um novo Moisés. Nós vamos ver isso também na fuga para o Egito, no capítulo 2, versículo de 13 a 15. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele,
e fuja para o Egito. Fique aí até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele se levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. E aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então, logo após essa introdução, e recapitulando, né, a introdução. Então, após essa introdução, Mateus nos apresenta os 5 livrinhos que simbolicamente representam os 5 livros do Pentateuco, a Torá. Cada livrinho ele é composto por um discurso e uma narrativa. Nos capítulos 3 no capítulo 3 ao capítulo 7, nós encontramos o primeiro livrinho, e nele o assunto é a justiça do reino. Do capítulo 3 ao capítulo 4, Jesus anuncia o reino. No discurso que corresponde aos capítulos 5 até o capítulo 7, Mateus se detém no grande discurso de Jesus, chamado de o Grande Sermão ou Sermão da Montanha, como a gente bem conhece. Nele são apresentadas as condições para entrar no reino. Devemos cumprir toda a justiça. A gente vê isso no capítulo 3, versículo 15. Mas essa justiça deve ser baseada na prática do amor e da misericórdia. Os pobres, os aflitos, os perseguidos, os marginalizados, os injustiçados devem estar sempre em primeiro lugar. O Evangelho de Mateus vai sempre apontar para isso. É importante nós lermos agora, quando a gente fala dessa questão, né, dos perseguidos, dos pobres, as bem-aventuranças do capítulo 5, versículo de 1 a 12. Capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Do capítulo 8 ao capítulo 9, Mateus organiza o segundo livrinho, e o tema é Uma Justiça que Liberta os Pobres. Na narrativa do capítulo 8 ao capítulo 9, concentram-se 10 milagres, e esses milagres são os sinais do reino. É preciso ver Jesus como aquele que dá novo sentido à lei e liberta o povo de tudo que o mantém escravizado. Como a gente vê no capítulo 8, de 1 a 4, na cura de um leproso. Vamos ler? Capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente, ele ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte a ninguém, mas vá
mas vá apresentar seu sacerdote e leve a oferta que Moisés ordenou como prova para eles. O discurso que a gente encontra no capítulo 10 é um discurso missionário, que ensina a comunidade como anunciar o reino, mesmo em meio a tantas tensões, a tantos conflitos que eles viviam naquela época. Então vamos para o nosso terceiro livro. Esse terceiro livro, ele está no capítulo 11, versículo 1, e vai até o capítulo 13, versículo 52. O assunto é uma justiça que provoca conflitos. Neste livro, encontramos o centro de todo o Evangelho de Mateus. Primeiramente, na narrativa, nos capítulos 11 e 12, trata das reações diante da prática de Jesus, como a gente está vendo ali. No discurso, que é no capítulo 13, estão as 7 parábolas do reino, que são historinhas que nasceram da vida cotidiana do povo, revelam a simplicidade do povo. E revelam também aos discípulos o mistério do reino e a preocupação com a comunidade, pois é preciso fortalecê-la e animá-la. Jesus pregava para o seu povo o amor e a misericórdia. O tempo todo nós vamos lembrar disso. Jesus pregava o amor e a misericórdia. E esse amor e essa misericórdia não condizia com a prática daquela época, do povo que era apegado à lei. O reino de Deus é exigente e é preciso seguir o caminho da justiça. Mas, por esse reino e essa justiça, tudo vale a pena. Então, para a gente ver isso, que esse reino vale a pena, nós vamos ler a parábola do tesouro e da pérola, que é no capítulo 13, versículo 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai. Vende tudo o que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérola de boa qualidade. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. Então vamos lá. O novo povo de Deus é o assunto do quarto livrinho, que está no capítulo 13, versículo 53, e vai até o capítulo 18, versículo 35. A narrativa, que nós estamos vendo aqui, fica no capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 17, versículo 27. Jesus, nessa narrativa, Jesus reúne esse novo povo e supera os desafios impostos pela rejeição e pela perseguição. No discurso que está no capítulo 18, o tema é a comunidade dos seguidores e das seguidoras que são sinal do reino. Esse discurso, observando bem, ele tem 2 partes e cada parte encerra com uma parábola. Então, é bem interessante a relação que tem cada parte, com a parábola. Destaca como deve ser a vida em comunidade. Então, vamos ler a parábola da ovelha perdida, capítulo 18, versículo de 10 a 14. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. O que acham disto? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, por acaso não deixa as 99 nos montes para ir em busca da ovelha que se perdeu? E se consegue encontrá-la, eu lhes garanto, sentirá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é a vontade do Pai de vocês, que está nos céus,
que se perca nenhum destes pequeninos. Assim também não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. E finalmente, nos capítulos 19 até o capítulo 25, chegamos ao quinto e último livrinho do Evangelho de Mateus, a vinda definitiva do reino. Aqui começa a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, ou seja, a caminhada de Jesus rumo à cruz. No último discurso de Jesus, no capítulo 25 e no capítulo 24 e capítulo 25, o tema principal é a vigilância, pois o reino de Deus está próximo. Então a gente vai percebendo a caminhada de Jesus, né? Desde o nascimento até a morte de cruz, né? E a ressurreição. Vamos ler então a parábola das 10 virgens, que retrata bem essa questão da vigilância. 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saiam ao seu encontro!" Então, todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As sem juízo disseram às prudentes: "Deem-nos do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando." As prudentes responderam: "De jeito nenhum. Poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo." Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Ele, porém, respondeu: "Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia nem a hora." E, finalmente, concluindo o Evangelho, do capítulo 26 ao capítulo 28, temos a Páscoa da Libertação. Nesses capítulos finais são relatadas a morte e ressurreição de Jesus. No decorrer de todo o relato, percebe-se que Mateus quer mostrar para as comunidades que esses acontecimentos estão relacionados ao cumprimento das Escrituras. Diversas passagens confirmam esse fato, desde o primeiro capítulo, como a gente já viu. A importância, a força do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Então, finalizando, nós vamos ler o capítulo 26 e o versículo 24, que ilustra um pouquinho isso. "O Filho do Homem se vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido." Então, concluímos assim, a estrutura da obra de Mateus, do Evangelho de Mateus. E após conhecermos essa estrutura, a gente podia se perguntar: essa estrutura nos ajuda a compreender melhor o Evangelho de Mateus e a perceber os principais temas que são tratados pelo evangelista? Como que ela nos ajuda? Então, vamos refletir sobre isso e sobre o que compartilhamos, hoje, de maneira rápida, lógico, e nos prepararmos para conhecer um pouquinho mais do Evangelho de Mateus no próximo encontro, no encontro com o nosso amigo Barroco. E lembrando também, antes de terminar,
que o material se encontra na descrição do vídeo. Então, é só procurar lá que vocês vão ter o material desses encontros. Uma boa noite e obrigada!